como vocês estão? Eu espero que estejam bem, que possam estar em casa se cuidando. Eu sou a professora Mirela Botino, do 4º ano Carioca e dos anos iniciais, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, agora aqui da minha casa, levando informação para quem está assistindo aí do outro lado. Bem, na nossa aula de hoje, iremos falar sobre ecossistema. Vamos juntos nessa viagem? Bora lá! O que é ecossistema? Segundo o dicionário, ecossistema é um sistema ecológico que inclui o conjunto das relações dos seres vivos entre si ou destes com o meio ambiente. Nós vamos estudar mais sobre isso. A palavra ecossistema ela foi usada pela primeira vez em 1935 para nomear um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, formando um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Ou seja, ecossistema é um determinado grupo de seres vivos e não vivos que vivem no mesmo espaço de acordo com as suas características, afinidades e necessidades e que se relacionam entre si e com o meio em que vivem e juntos eles formam um sistema equilibrado, independente e constante. Mas, professora, o que são seres vivos e não vivos? Bem, os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, assim como os animais, inclusive o homem, as plantas e os micro-organismos. Já os seres não vivos são aqueles inanimados, que não possuem vida, mas que também são da natureza e têm a sua grande importância, como o ar, a água, o solo, as pedras e a luz do sol. Agora ficou mais fácil, não é? Vamos observar a ilustração que está aqui no fundo, no nosso primeiro slide. Bem, então o ecossistema é formado por seres vivos e não vivos? Isso mesmo. Formalmente, podemos dizer que o ecossistema é formado por dois componentes básicos, o componente biótico e os componentes abióticos. O biótico diz respeito aos seres vivos da comunidade, tais como as plantas, animais, o homem e micro-organismos. Esses seres desempenham vários papéis dentro de um ecossistema, podendo serem produtores, eles podem ser também consumidores e também decompositores dentro de uma cadeia alimentar. Além dos componentes bióticos, nós temos os componentes abióticos, que são, por exemplo, as rochas, a água, a luz do sol, o solo, que são fundamentais para a manutenção da vida, pois garantem a nossa sobrevivência. Inclusive, a água, em determinadas espécies, ela faz parte do metabolismo do ser vivo. Bem, qualquer um dos seres abióticos e abióticos dentro de um ecossistema, eles são interligados e dependem um do outro para existirem. Mas isso nós vamos entender numa próxima aula. Atenção! Existem vários tipos e tamanhos de ecossistemas. O maior ecossistema existente é a própria biosfera, que correspondem a todos os locais onde existem vida no nosso globo terrestre. Ou seja, a biosfera é o conjunto de ecossistemas do nosso planeta Terra e por isso é considerada o maior ecossistema existente. Entretanto, ecossistemas podem ocorrer em pequena escala, como por exemplo em um aquário autossuficiente, que contenha plantas, algas e alguns peixinhos. Bom, vale lembrar também que uma única planta ou uma única flor representam um ecossistema, pois interagem com meios abióticos. É importante entender que todos os ecossistemas eles estão interligados e, portanto, existe a troca de matéria e energia entre eles, independentemente do seu tamanho. Assim sendo, cada ecossistema, mesmo que pequeno, é muito importante para garantir o equilíbrio do nosso planeta. Outra informação importante e que devemos saber é que podemos classificar o ecossistema em natural e artificial, mas é no natural que nós encontramos mais tipos e diversidades. No ecossistema natural, a natureza é responsável pela criação do ambiente e também pela evolução da comunidade que ali vive. Mas já sabemos que isso tudo depende também dos fatores bióticos e abióticos.
A formação original desse ecossistema não sofreu nenhuma intervenção por parte do homem. E é justamente por isso que é chamado de ecossistema natural. Porém, pessoal, as grandes variações e interferências humanas, como poluição do ar, dos rios, dos mares, o efeito estufa, desmatamento, queimadas, tudo isso e mais outras coisas atrapalham muito o ecossistema natural. Muitas vezes acaba, inclusive, extinguindo, exterminando de vez os elementos mais frágeis. E aí o que acontece? O desequilíbrio na nossa natureza, o desequilíbrio ecológico. Bem, já o ecossistema artificial, ele sofreu sim uma interferência do homem para tentar imitar, reproduzir um ecossistema natural dentro de um ecossistema que já existia. Bem, dentro desse ecossistema natural, não há o controle do homem, como nós já falamos. E sim, é a natureza que é responsável por todo o acontecimento nesse ecossistema. Isso acontece muitos e muitos anos, milhares de transformações. Só com o tempo que a gente vai observando essas transformações que acontecem de forma natural. Já no ecossistema artificial, o homem é capaz de determinar com muitos detalhes como e qual tipo de vegetação ele quer naquele ecossistema, quais tipos de animais, a quantidade de luz que ele quer colocar ali naquele ambiente. Como, por exemplo, se o homem resolve, dentro da sua casinha, pegar um espaço lá atrás no quintal e fazer um plantio, fazer uma horta. Aí a gente tem um ecossistema artificial, porque ele vai escolher exatamente qual é a planta que ele quer plantar. Então ele vai lá, escolhe a semente, ele vai plantar, ele vai escolher a vegetação daquele ecossistema que ele está reproduzindo ali. Então isso é um exemplo de um ecossistema artificial. Pessoal, nesse slide aqui, nós temos então um ecossistema, várias imagens de ecossistemas naturais. Por exemplo, na primeira imagem nós temos aí um lago, uma vegetação, temos montanhas lá no fundo. Aqui nós temos o fundo do mar, com variedades de peixe. Nós temos também aí, parecem os recifes. Nessa imagem aqui, nós temos uma onça pintada encarando um gatinho num tronco de árvore, que ainda tem o céu, né, a luz do sol, temos um pássaro voando, ainda temos um rio embaixo. Aqui, como a gente falou lá no início, a gente tem uma única flor, uma única planta, que ela também é considerada um ecossistema. E por último ali, a gente tem a imagem de micro-organismos que também são fatores bióticos dentro de um ecossistema natural. Agora, no nosso próximo slide, que vai ser colocado aí para vocês, a gente tem as imagens do ecossistema artificial. Vamos ver se ele vai aparecer. Muito bem. Então, esses ecossistemas, eles são artificiais, então logo eles sofreram a interferência do homem. Então a gente tem um exemplo aí de grandes construções de prédios, né, de pontes, rodovias, a presença de carros, aviões, semáforo, placas. Tudo isso, né, foi colocado ao meio da natureza. Vocês podem observar que apresenta-se verde, rios, né? A gente pode ver aqui o sol, as nuvens, a atmosfera. Então a gente tem todo um ambiente, né, natural que foi, né, colocado ali os prédios, né, a parte artificial dentro do ecossistema natural. É importante que a gente saiba que é necessário essa adaptação, essa evolução, porque é preciso sim construir mais casas, mais escolas, mais farmácias, hospitais, porque à medida que a população vai crescendo, a gente vai necessitando de mais prédios, né, mais coisas como essas que a gente está vendo aqui. Só que o mais importante mesmo é a gente saber que toda vez que a gente construir alguma coisa assim, né, dentro da natureza, a gente tem que saber que a gente está alterando, né? A gente está alterando o meio, né? A natureza está sofrendo com isso. E aí, quando áreas inteiras são devastadas, são desmatadas, ou quando os rios e mares são profundamente poluídos por indústrias, nada é feito, isso é muito sério. Quando nada é feito, é muito sério, porque é muito difícil a gente recuperar.
Então, aí a gente vê um grande impacto na sociedade sobre a natureza. E aí isso um dia vai vir contra a gente. E é o que já está acontecendo hoje, né? A gente já viu os rios e mares poluídos, a poluição da atmosfera, um ar mais seco. Tudo vem acontecendo porque a gente não toma os devidos cuidados. A gente invadiu o meio natural, né, criando ecossistemas artificiais, mas a gente não teve o cuidado, né, de cuidar desse processo. Foi sendo feito, a gente foi inserindo prédios, escolas, indústrias, e aí não tivemos o cuidado. E o que acontece é o desequilíbrio natural, o desequilíbrio da natureza. Agora que já sabemos o que é ecossistema, o que são seres vivos e não vivos, o que são ecossistemas naturais e artificiais, nós vamos saber quais são os ecossistemas que predominam aqui no Brasil, o país em que nós vivemos. Bem, podemos enumerar 6 os principais ecossistemas brasileiros. Diferentes ecossistemas formam biomas, que são o conjunto de vidas daquele espaço. É a parte física, a fisionomia da área, principalmente da vegetação, e não as interações que ocorrem dentro daquele espaço. Bem, são os principais biomas brasileiros: a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e os Pampas. Lembra que lá no início eu disse que eram 6 os principais? Então vamos rever: floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e os Pampas. Mas hoje nós já falamos muitas coisas e vamos focar somente no bioma aqui da cidade em que a gente vive, o Rio de Janeiro. E vamos falar com detalhes sobre o bioma que predomina aqui na nossa cidade. Bem, o que predomina, o bioma predominante aqui no Rio de Janeiro é a Mata Atlântica. E nós vamos ver lá no próximo slide uma imagem do nosso mapa do Brasil e também da Mata Atlântica. Vamos ver aí, ó. Bem, esse aqui é o nosso mapa do Brasil e ele está dividido aí entre os biomas principais do Brasil, como nós falamos. Essa partezinha aqui que está no verde mais claro é a Mata Atlântica, que vocês podem ver que não pega só o Rio de Janeiro, ela vai subindo lá para o Nordeste e também pega aqui um pouco, né, da região sul, mas aqui está o Rio de Janeiro. E eu coloquei ali também gravuras da Mata Atlântica, né? Coloquei ela ali, onde ela pode ser encontrada na nossa cidade. Ali é o Rio de Janeiro, a gente consegue ver lá o morro, né, o Pão de Açúcar, lá no fundo teria o Bondinho. Aqui embaixo a gente tem uma parte de Angra dos Reis, que essa parte também aqui, ó, é toda a Mata Atlântica, que vocês podem observar. A Mata Atlântica é uma das áreas de maior biodiversidade de todo o mundo, mas é também uma das mais atingidas pela ação humana, especialmente por serem áreas amplamente habitadas pelos brasileiros. A cidade e todo o estado do Rio de Janeiro estão completamente inseridos na Mata Atlântica, com ecossistemas como a restinga, manguezais, campos de altitude e um grande conjunto de formações de florestas. Os maiores exemplos da Mata Atlântica na cidade, no Rio de Janeiro, são o Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca, como veremos, no próximo slide. Bem, crianças, como vocês podem ver, nesse slide aí, nós temos 2 imagens, né, onde há a presença da Mata Atlântica. Na primeira imagem, nós temos a Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo, ou seja, é uma floresta onde há circulação, né, e fica dentro de um ambiente que é urbano, né, não é uma floresta isolada. E também o Parque Estadual da Pedra Branca, que fica presente em vários bairros lá da Zona Oeste. O Parque Tijucano, pessoal, é considerado a maior floresta urbana do mundo, como eu já disse, ou seja, a maior floresta dentro de uma cidade grande. Bem, pessoal, agora que já conhecemos e sabemos o que é ecossistema, o que são fatores bióticos e abióticos, e que já sabemos também um pouquinho do nosso bioma aqui do Rio de Janeiro,
eu vou deixar para vocês um desafio antes da gente terminar nosso encontro de hoje. Eu gostaria de pedir a vocês que observassem ao redor da casa de vocês qual é o ecossistema que predomina aquele próximo à sua casa. E aí vocês vão identificar esse ecossistema e vão anotar lá no caderno de vocês da escola, tá bom? E eu não posso deixar de falar, esse é um desafio ainda maior que vale para todo mundo que está nos assistindo. Vamos juntos parar de jogar lixo fora da lixeira. Vamos deixar de jogar coisas que não são próprias dentro dos mares. Vamos cuidar da nossa natureza. Vamos preservar a biodiversidade e vamos juntos salvar o nosso planeta. Um grande beijo para vocês, fiquem bem, fiquem em casa e o recado é esse, pessoal. Vamos cuidar da natureza. Um beijo e até a nossa próxima aula.